Bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Quando você sair daqui hoje e você for dirigir o carro, a bondade vai estar sentada no banco ao lado e a misericórdia no banco de trás. Quando você chegar na sua casa e sentar à mesa, a bondade vai estar sentada numa outra cadeira e a misericórdia vai estar sentada ali. Amanhã, quando você acordar, você vai dar de frente com a bondade e a misericórdia. Bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Diga isso para o seu irmão: bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Todos os dias. Diga para ele: todos os dias. Amém. Aleluia. Agora você vai chacoalhar o seu irmão e vai dizer: Deus vai te chacoalhar hoje à noite. Chacoalha aí seu irmão. Diga: Deus vai te chacoalhar. Glória a Deus. Pode sentar. A presença está aqui, amém? Eu estou muito feliz que eu estou acompanhando um grande homem de Deus hoje à noite, de uma terra distante, está trazendo uma unção de uma terra distante, e vai derramar sobre você hoje à noite. Mas eu estou também muito feliz, porque hoje de manhã eu falei com a minha netinha. Ela disse: quero falar com o vovô Edno. Meu filho pastoreia juntamente com o pastor Josué Benson, na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Belém. E Deus nos deu uma netinha que é a cara do avô. Ela é linda. E eles estão vindo na próxima semana. E eu e Leia sempre estamos falando assim: qual o presente que nós vamos dar para ela? Quem ama dar presentes? E para mim, um dos melhores presentes é o livro. Ela já tem uma mini biblioteca. E todo presente que a gente dá para ela é de livros. Por isso que nós trazemos os livros, para você dar de presente para as pessoas. São livros maravilhosos, são ferramentas. Eu estava anunciando agora à tarde esse aqui, Cura do Coração Órfão. Quem escreveu esse livro foi Leif Hetland, que já levou mais de 1,1 milhão de muçulmanos para Jesus. Pensa, uma unção tremenda. Aí eu disse hoje à tarde que a unção é tão forte que alguns maridos estão lendo e lavando a louça para a esposa. Estão levantando mais cedo para levar café na cama para a esposa. Outro dia eu levantei bem cedo, né? Falei: vou comprar um pão de queijo, um pão de batata. Fui à padaria, voltei, minha esposa estava de pé. Eu falei: vai deitar agora. Esse livro é maravilhoso. Eu quero dar de presente para a pastora. Vamos aplaudir ao rei. É tremendo. Deus abençoe. É um livro de cura do coração mesmo. Amém? Eu sempre quis saber como os grandes homens de Deus oravam. Como que você pode passar mais tempo em oração? A maior parte dos cristãos tem dificuldade de se concentrar na oração e não conseguem orar mais do que 15 minutos. Então eu fiz um levantamento, fiz uma viagem profética nos principais lugares de avivamento, pesquisando como é que os grandes homens de Deus aprofundavam-se nos lugares mais profundos da presença. Como que eles oravam? E surgiu esse livro, Generais da Oração. Este livro é maravilhoso. Se você ler e não chorar,
você vai chorar porque não chorou. Esse é um dos livros que mais sai e tem impactado a vida de muitas pessoas, e as pessoas têm ficado mais apaixonadas por Jesus. Eu queria presentear o pastor Fábio. Vamos aplaudir ao rei. O Randy Clark lançou agora em dezembro este livro, Libertando os Cativos, a libertação dos cativos. Aqui ele tem um guia para a libertação. Além desse, ele também lançou esse livro, Intimidade com Deus, que mostra como que você pode identificar a voz de Deus. Fala para o seu irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela precede grandes milagres na nossa vida. E também ele escreveu este outro livro, lançou agora recentemente nos Estados Unidos e no Brasil, Destinado para a Cruz, 16 razões que levaram Jesus a morrer por você. Especialmente na semana da Páscoa, você pode dar de presente para os seus amigos que não conhecem Jesus. É um livro maravilhoso. E finalmente, para você romper nas finanças. Quantos aqui querem romper nas finanças? Quem quer viver sem dívida? Quem quer dar todo mês R$3.000 para a esposa? Só para comprar bolsa e sapato. Quem quer dar para a esposa um cartão sem limite? Falar assim, meu bem, vai para o shopping, passa o dia lá, gasta tudo. Então esse livro aqui foi criado para quem quer viver assim, amém? Como que você pode criar novos negócios, novos empreendimentos, nova fonte de renda. É um livro maravilhoso, vai te ajudar muito. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou passar a palavra ao pastor André, agora, sim? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Quantos vieram com uma expectativa, digam aleluia. Deus vai fazer algo grande. Amém? Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus vai lhe tocar esta noite. Você vai sentir o peso da glória do Senhor sobre você. Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Deus vai te abençoar. Deus está aqui. E aonde Deus está, sinais e maravilhas acontecem. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos tendo a grande alegria de receber o bispo Albert Chianchesa. Deixa eu ver aqui. Canquienza. É um nome difícil, Ele é um grande homem de Deus. Está entre os maiores pregadores da República do Congo. Ele está liderando mais de 20.000 pastores. É um grande líder, carrega sobre si uma unção poderosa. Deus tem operado através do ministério dele sinais e maravilhas, e eu creio que hoje Deus vai operar novamente. Mas não é só a operação dos milagres e do poder de Deus, ele também é um homem de palavra, e ele prega muito, e eu creio que esta palavra que ele vai pregar hoje vai atingir o teu coração que está aqui. Você que está em casa, abra o teu coração, desliga aí tudo que está ligado na tua casa e fique ligado apenas na palavra de Deus, porque Deus vai operar. Está com ele o meu amigo Cristóvão, que é um grande tradutor. Ele já traduziu agora à tarde. Nós ficamos encantados com a graça também que Deus deu a ele, e eu quero agradecer o meu amigo apóstolo Edno Melo, porque ele que faz todas essas articulações para trazer esses homens de Deus aqui. Então nós vamos receber os servos do Senhor, dando a Cristo Jesus uma poderosa salva de palmas.
Glória a Deus. Glória a Deus. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Seja muito abençoado. Que la faveur de Dieu abonde dans vos vies ce soir. Que o favor de Deus permanece na vossa vida. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Estou abençoando o Senhor pela esta oportunidade De pouvoir travailler ici. de poder trabalhar aqui. Et j'en profite avant toute chose de m'acquitter de ce devoir de dire merci. E é por isso que eu aproveito antes de todos e para agradecer, homem de Deus. Toute ma reconnaissance au pasteur André Fico muito grato ao pastor André pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir parler. pela oportunidade que me concedeu para falar. Un homme extraordinaire. É um homem extraordinário. Un homme qui fait un travail magnifique dans cette partie Homem du que pays. está fazendo um trabalho magnífico nessa cidade. Et il a une grande vision d'enseignement sur les cellules. Ele tem uma grande visão de célula e casa de paz. Et il a une grande grâce dans cet enseignement. E eu estou reconhecendo mesmo a graça que ele tem. Je lui ai demandé de venir au Congo pour enseigner aussi à beaucoup de pasteurs. Já pedi a ele para ir no Congo para ensinar os pastores lá. Pasteur André, vous avez mon invitation. Pastor André e a sua esposa, você já tem meu convite para o Congo. Merci à mon ami l'apôtre Edino Melo. Muito obrigado pelo meu amigo, o apóstolo Edno Melo. Sans lui, je ne découvrirai pas le Brésil. Sem ele, não estaria aqui. Grâce à lui, je fais le nord, le sud, de l'ouest du Brésil. Graças a ele, estou fazendo o sul, norte, leste, oeste do Brasil. Quand je suis venu pour la première fois au Brésil, il ne me connaissait pas. Quando cheguei pela primeira vez no Brasil, ele não me conhecia. Mais il m'a aimé comme s'il me connaissait. Ele me amou como se fosse já tinha me conhecido há muitos anos atrás. Il m'a porté dans son cœur comme s'il me connaissait. Ele me carregou no coração dele como se fosse me conhecia antes. Et il m'a dit, je te servirai et je ferai tout ce que je peux faire pour toi au Brésil. E ele disse-me que vou te servir e farei tudo o que estiver no meu alcance. Et je voudrais lui dire ici toute ma reconnaissance. E eu gostaria de mostrar para ele toda a minha gratidão. Un grand merci, apôtre Edino E Melo. obrigado, apóstolo Edno Melo. Il a fait un travail magnifique de la traduction de mes livres. Ele fez um trabalho magnífico da tradução dos meus livros Avec son argent. com o dinheiro dele. Il a fait tout ça lui-même. Ele fez sozinho. C'est un homme extraordinaire. É um homem extraordinário. Aidez-moi à honorer cet homme. Eu gostaria que vocês honram esse homem. C'est un merveilleux ouvrage
é livro maravilhoso sur le secret de la présence de Dieu. sobre o segredo da presença de Deus. Je vous encourage à l'avoir. Peço vocês adquirir esse livro. Et vous vivrez beaucoup d'expériences personnelles dans la présence de Dieu en E vão lisant ce poder livre. viver uma experiência pessoal com Deus. Et beaucoup de gens qui ont acheté ce livre vivent de grands miracles. Muita gente que compraram esse livro passaram a viver muitos milagres. Et je pense que le Saint-Esprit va vous accompagner dans la lecture de ce livre pour expérimenter la grâce de Dieu. Penso que o Espírito Santo vai acompanhar vocês na leitura desse livro e acompanhar vocês conseguirem e encontrar a graça de Deus. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont se le procurer. Que Deus abençoe todo mundo, aqueles que vão poder comprar esse livro. Maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole de Dieu. Agora convidarei vocês a ficar de pé para ler a palavra de Deus. Acte 2, Ato capítulo 2. à partir du premier verset. A partir do primeiro versículo. Du premier verset au 4. Primeiro versículo até ao versículo 4. Tu peux lire en portugais. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra do Senhor. Nous allons lire le dernier texte. E vamos ler o último texto. 1 Corinthiens 2, verset 9. O primeiro livro dos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coríntios, capítulo 2, versículo número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Les choses que l'œil n'a point vues. C'est ça. D'accord. Nous allons lever les deux mains, on va prier. Vamos levantar nossas duas mãos, vamos orar. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Levanta a voz, começa a falar obrigado ao Senhor. Ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Os que falam em língua, pode falar em língua. Allez-y. Começa a orar agora. Then sings my soul, my Savior got to this. Aleluia. Élève les mains, chante plus fort. Levanta as mãos, levanta as mãos.
nas obras de tuas mãos. Aleluia. O céu azul de estrelas pontilhado e o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Tão grande és tu, grandioso és tu. Yes, come on. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Then sings my soul, my Savior God to thee. Aleluia. A great hour, a great hour. Then sings my soul, my Savior God to thee. A great hour, a great hour. Aleluia. 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 Cher Saint-Esprit, Bem-amado Espírito Santo, merci de déployer ta puissance sur nous ce soir. obrigado para derramar seu poder neste lugar essa noite. Remplis-nous ce soir. Enche-nos esta noite. Déverse ta puissance sur nous. Derrama seu poder em nós. Que des malades soient guéris ce soir. Os enfermos sejam curados esta noite. Que des infirmités quittent le corps au nom de E as Jésus. enfermidades saia liberta o povo de Deus esta noite. Et qu'il y ait de grands miracles ce soir. Que haja grande milagre esta noite. Que ta gloire se manifeste. Que a sua glória se manifesta. Oh Jésus, Oh Jesus, nous t'aimons. nós te amamos. Tu es tout pour nous. És tudo para nós. Tu es notre sauveur. És o nosso Senhor, Tu es Salvador. notre Seigneur. Ó Senhor, Tu es notre Seigneur. és o nosso Senhor. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nós agradecemos a sua presença no nosso meio. Par des cris de joie et des Com acclamations. grito da alegria e uma aplausa muito forte. Veuillez vous asseoir. Pode sentar. En ces temps de la fin, Nesse último momento, tempo, le diable multiplie ses activités. o diabo está multiplicando as suas atividades. Ces activités deviennent de plus en plus intenses. E as suas atividades se tornam mais e mais intensas.
Le diable se manifeste de plusieurs manières en ce temps de la fin et il a multiplié sa capacité, ses capacités d'activité. E o diabo está se manifestando nesse último tempo e aumentou mais a capacidades. Et comme lui multiplie ses activités, Como ele está multiplicando as suas atividades, il est important que l'Église soit de plus en plus forte, puissante pour affronter le diable. é muito importante que a igreja se torne mais poderosa para enfrentar o diabo. Le seul langage que le diable écoute, A única linguagem que o diabo escuta c'est le langage de la puissance. é a linguagem do poder. Là où il y a la puissance, le diable recule. Aonde há o poder, o diabo recua. Là où il y a la puissance, les démons et les mauvais esprits tremblent et reculent. E aonde há o poder, demônios e os espíritos malignos recuam. C'est pour cela, en ce temps de la fin, il faut que des hommes, des femmes soient revêtus, soient équipés, soient remplis du Saint-Esprit. É por isso que neste último momento, no último tempo, a igreja deve ser equipada, a igreja tem que ser revestida do poder do Espírito Santo. Le diable n'a pas peur de notre argent. O diabo não tem medo do nosso dinheiro. Il n'a pas peur de notre position sociale. Não tem medo da nossa posição social. Il n'a pas peur de nos titres. Não tem medo dos nossos títulos. Mais le diable tremble devant un homme et une femme remplis du E o Saint-Esprit. diabo treme perante a mulher, o homem que está cheio do Espírito Santo. Et je prie Dieu que ce soir, le Saint-Esprit puisse déverser sur chacun de vous une portion de puissance du Saint-Esprit capable de faire de vous des flammes de feu. E estou orando esta noite para vocês, para que Deus possa derramar uma porção do Espírito Santo de capacidade de acender o fogo na vossa vida. Et il va le faire ce soir. E Ele vai fazer esta noite. Jésus a dit, Jesus disse, Jesus disse, que celui qui a soif, quem tem sede, qu'il vienne à moi que venha a mim, et qu'il boive, que beba. et les fleuves d'eau couleront de son O sein. rio de água vai se derramar no coração dele. Et ce soir, E esta noite, je sais que quelqu'un va boire de l'eau. eu sei que alguém vai beber água. Et les fleuves d'eau vont couler de sa E présence. o rio vai se derramar no coração dele. Et vous deviendrez des problèmes pour le diable. E vocês vão se tornar maior problema para o diabo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir un problème pour le diable? Será que aqui neste lugar tem alguém que quer se tornar problema maior para o diabo? Si vous ne devenez pas un problème pour le diable, Se você não se torna problema para o diabo, c'est lui qui deviendra un problème pour vous. e ele que vai se tornar problema para você. Si vous êtes rempli du Se Saint-Esprit, você está cheio do Espírito Santo, si vous êtes revêtu, se você está revestido, vous devenez un problème pour lui. você se torna perigoso para o diabo. Parce qu'il ne peut plus vous toucher. Não vai mais te tocar. Quand il vous voit arriver, Quando ele te vê você a chegar, il va se cacher. ele vai se esconder.
Il se cache, il dit, Ele vai se esconder dizendo: oh, il est en train de venir. ele está chegando já. J'aurai des problèmes Meu aujourd'hui. problema já chegou. Parce qu'il y a le feu en vous. Porque há fogo em você. Alléluia. Há fogo em você. Quand le Saint-Esprit déverse sa puissance, Quando o Espírito Santo derrama seu poder, il change nos vies. ele muda a nossa vida. Il change notre existence. Ele muda a nossa existência. Il nous donne une capacité que le monde ne peut pas Ele donner. nos dá a capacidade que o mundo não pode nos conter. Ce soir, Esta noite c'est ma dernière réunion. é uma última reunião Je minha. vais tout vous donner au nom de Jésus. Eu vou dar tudo que eu tenho para vocês. Alléluia. Aleluia. Tout ce que j'ai reçu de lui, Tudo que eu recebi dele, ce soir, esta noite, je vais le laisser sur vous. eu vou deixar para vocês. Vous rentrerez chez vous aujourd'hui, Vão voltar na sua casa ivre du Saint-Esprit. bêbado do Espírito Santo. Qu'est-ce qui se passe? O que está acontecendo? Ivre du Saint-Esprit. O embriagado do Espírito Santo. Alléluia. Aleluia. Tout est possible à celui qui croit. Tudo é possível naquele que crê. Si tu crois ce soir, Se tu crê essa noite, tu seras visité. vai ser visitado. Si tu crois ce soir, Se tu crê esta noite, la gloire de Dieu descendra a sur toi. glória de Deus vai descer em cima de você. Si tu crois ce soir, Se você crê esta noite, les flammes de feu e chama de fogo vont s'allumer sur ta vai tête. ser aceso na sua cabeça. Alléluia. Aleluia. Les sorciers, Os feiticeiros, les démons, os demônios, les esprits impurs, os espíritos impuros ils aiment les chrétiens faibles. amam muitos cristãos que estão bem fracos. Ils aiment les chrétiens qui tremblent. Amam os cristãos que tremam. Comme ça, ils les malmènent. Daí vai bater nele, Ils les vai dérangent. cuspir nele. Mais les chrétiens qui sont forts, Mas cristão que é forte, qui sont remplis du que Saint-Esprit, são cheios do Espírito Santo, ah, le diable ne les supporte ao pas. diabo não encosta. Ce que tu as, O que tu tens ça fait peur au diable. faz medo no diabo. Il faut que tu deviennes un véritable problème pour le diable. Tu tem que se tornar verdadeiro problema para o diabo. La Bible dit, A Bíblia diz: ce sont des choses que l'œil n'a point vues. são coisas que olho não viu, Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. são coisas que ouvido não ouviu, Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. são coisas que não subiram do coração do homem. Donne-moi ton attention. Me dá sua atenção. Ce sont des choses São coisas que l'œil n'a point vues. que o olho não viu. Ce que Dieu veut faire avec toi, Que Deus quer fazer contigo, l'œil n'a pas encore vu ça. o olho nunca viu isso. Ce que Dieu veut faire avec toi, Que Deus quer fazer contigo, ta famille n'a pas encore vu a ça. sua família ainda não viu. Tes amis n'ont pas encore vu ça. Seu amigo ainda não viu. À partir de ce A soir, partir desta noite, tu auras de nouvelles expériences, você vai ter novas experiências des choses nouvelles. e boas
as coisas que vai acontecer vont commencer dans ta vie. vão começar a sua vida. Des choses As coisas que l'œil n'a pas vues. que olho não viu. Le Dieu de la Bible, O Deus da Bíblia, le Dieu de la Bible, o Deus da Bíblia c'est le Dieu des choses inhabituelles. é Deus das coisas que não são de hábito. Ce que Dieu fait O que Deus faz dépasse l'entendement humain. ultrapassa entendimento humano. Ce que Dieu fait, O que Deus faz, aucun homme ne peut le faire. nenhum homem vai fazer. Ce que Dieu fait, O que Deus faz, aucun homme ne le fera. que não tem nenhum homem que vai fazer. C'est pour cela que la Bible dit, É por isso que a Bíblia disse: ce sont des choses que l'œil n'a point vues. são coisas que o olho não viu. J'ai dit à Dieu un jour, Eu falei a Deus dia: Seigneur, Senhor, je refuse de voir ce que tout le monde a déjà vu. não quero mais ver todas as coisas que todo mundo vê. Je veux des expériences nouvelles avec moi. Eu quero experiência nova comigo. Des choses que l'œil n'a pas encore As vues. coisas que o olho ainda não viu. Des choses qui ne sont pas montées dans mon cœur. As coisas que não subiram do meu coração. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Eu disse: Senhor, usa-me. Utilise-moi. Usa-me. Que je vois des choses que l'œil n'a pas Quero vues. ver as coisas que o olho ainda não viu. Et Dieu m'a visité. Deus me visitou. Et si Dieu m'a visité, Se Deus me visitou, il peut le faire avec e toi. vai te visitar também. Quand Dieu m'a visité, Quando Deus me visitou, je commençais à vivre les choses que je n'ai jamais vues. e eu comecei a viver as coisas que nunca tinha visto antes. Je commençais à vivre des choses que je n'ai jamais entendu parler. E comecei a ouvir as coisas que nunca ouvi antes. Dans mon pays, on a commencé à dire, No meu país começaram a dizer: Albert a touché au fétiche, o Albert, à la magie. Albert já é mágico. Et je répondais, Eu dizia: pourquoi vous humiliez Dieu devant la por magie? que vocês estão humilhando Deus a lhe comparar com o mágico? La magie, c'est quoi devant O Dieu? que é a magia perante Deus? Dieu est plus puissant que la magie. Deus é mais poderoso que a magia. Dieu est plus puissant que le diable. Deus é mais poderoso do que o diabo. Je vais prier ce soir. Eu vou orar esta noite. Dans les jours qui vont arriver, Nos dias que vão seguir, beaucoup d'entre vous muito entre vocês vont commencer à vivre des choses nouvelles. vão começar a viver as coisas novas. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Quand des choses que je n'avais jamais vues ont commencé, E quando começou a acontecer as coisas que nunca tinha visto antes, qu'est-ce que j'ai commencé à voir? o que eu comecei a ver? Je prêche, Quando eu pregava, quand je prie, e no momento que estou orando, dans la salle, na sala, les gens deviennent aveugles. as pessoas se tornam cegas. Les gens ne voient plus. As pessoas se tornam cegas. Les gens deviennent muets. E as pessoas se tornam mudos. Des gens deviennent sourds. As pessoas começam a não ouvir. Les gens ne voient plus. As pessoas não Les gens n'entendent plus. enxergavam, não ouviam. Moi-même, je n'avais jamais vu ça. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Les gens pleuraient. As pessoas choravam. Mes yeux, Meus olhos, les autres, mes oreilles, meus ouvidos. les autres. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y Eu a? disse: Senhor, o quê? Et le Seigneur m'a dit, O Senhor disse: ce sont des choses que l'œil n'a point vues. são coisas que o olho nunca viu. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas São entendues. coisas que o ouvido nunca ouviu. Tu m'avais demandé de nouvelles expériences. Você me pediu para te passar as novas Voilà les experiências. choses que je fais avec Agora toi. já te dei. Ce soir, Esta noite, Dieu va toucher quelqu'un ici. Deus vai tocar alguém aqui. Je libère l'action du Saint-Esprit. Eu estou liberando a ação do Espírito Santo.
Pendant que je prêche, no momento que estou a que pregando, l'action du Saint-Esprit soit libérée. as ações do Espírito Santo sejam liberadas. Que Dieu commence à vous toucher là où Que vous Deus êtes. comece a tocar vocês onde você está. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Dans mes réunions, Nas minhas reuniões, il y a des gens qui tombaient, qui mouraient. a pessoa que caíam e morriam. Des médecins touchent, le cœur ne bat O plus. médico toca, o coração não bate mais. Il n'y a plus de respiration. Não tem mais a respiração. J'ai vécu ce genre de cas. Eu passei a viver essas coisas na minha vida. J'étais en Angola. Eu estava em Angola, Je prêchais. estava pregando, Une femme est tombée. uma mulher caiu, Elle ne respire plus. não respirava mais. On a appelé un médecin. Chamaram o médico, Elle a touché. tocou no coração, Elle a dit, cette femme est décédée. essa mulher já morreu. Tous les pasteurs qui étaient sur le Todos stade os pastores que estavam no púlpito voulaient fuir. queriam correr, Parce qu'ils ont dit, la police va porque bientôt agora a venir. polícia vai chegar aqui na Parce que igreja. quelqu'un est mort là-bas. Alguém é morta, a mulher é morta aqui na igreja. Je me suis approché de la femme. Eu encostei até onde estava a mulher. J'ai dit, Seigneur, Eu disse, Senhor, elle ne peut pas mourir en pleine réunion. ela não pode morrer na igreja. Redonne la vie. Dá de novo a vida nela. Redonne la vie. Dá de novo a vida. Redonne la vie. Dá de novo a J'ai vida. demandé quel est son nom. Eu perguntei qual é o nome On m'a dela. donné le nom. Me deram o nome. Je l'ai appelé par son Eu nom. chamei pro nome. J'ai dit, réveille-toi. Eu disse, acorda. Tu ne mourras pas à Não vais l'église. morrer na igreja. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Lève-toi. Levanta. Elle s'est levée. se Au nom de levantou. Jésus. Le Dieu de la Bible, O Deus da c'est Bíblia le Dieu des miracles. é o Deus de milagres. Ce soir, Esta noite, c'est un soir de miracles. e receba milagres. C'est un soir de miracles. É uma noite de milagres. Ce soir, Esta noite, là où tu es, onde você está, quelque chose va arriver. alguma coisa vai acontecer. Est-ce que tu le crois? Você crê? Est-ce que tu le crois? Você crê? Dieu Deus, ne travaille que là où il y a la faim et la soif. e Deus trabalha só onde que há fome e sede. Quand tu as faim E quando você tem et fome soif e você tem sede et que tu t'abandonnes à e lui você se entrega a Ele et que tu lui dis e visite-moi, você disse me visita, c'est là qu'il va arriver. Deus vai te visitar. Ce soir, Esta noite, pendant que je vous parle, no momento que estou falando, je vois la faim, estou vendo a fome, je vois la soif. estou vendo a sede. Comme il y a la faim et la soif, Como a sede e a fome, le Saint-Esprit va vous visiter. o Espírito Santo vai descer. Alléluia. Aleluia. Ce sont des choses São coisas que l'œil n'a pas vues. que o olho não viu. Le jour de la Pentecôte, O dia de Pentecostes, les Juifs n'avaient jamais vu une chose pareille. os judeus nunca viram uma coisa assim acontecer. Les disciples et les apôtres étaient dans la chambre haute. Os discípulos estavam no quarto Ils priaient. orando, Dans la chambre haute, e no quarto ils priaient. orando, Tout d'un coup, e de repente le vent soufflait. o vento soprou. Le vent du réveil. O vento do avivamento, Un vent puissant o vento poderoso est entré dans la chambre. entrou no quarto. La Bible dit tout à coup. A Bíblia diz de repente. La Bible dit ils se mirent à parler en d'autres langues. Começaram a falar em novas línguas. Sur leur tête, Na cabeça deles, on voyait des langues de as flammes de pessoas feu. vinham chama de fogo. Les Juifs n'avaient jamais vu ça. Os judeus nunca viram uma coisa assim. Les Juifs sont acontecer. venus. Vieram. Les Juifs sont venus. Os judeus vieram Ils ont dit, e disseram: ces gens sont ivres du vin. essas pessoas estão embriagadas de vinho. Et Pierre a dit, Pedro disse: ils n'ont pas pris du vin. não beberam vinho. C'est l'accomplissement de la prophétie de Mas Joël. é a profecia de Joel Ils sont remplis du que se Saint-Esprit. cumpriu hoje. On n'avait jamais vu ça. Nunca viram isso. Des langues semblables à des langues de feu. As línguas de chama de fogo. Ce que Dieu peut faire O que Deus pode fazer
nous surprend toujours. vai surpreender sempre. Je prie Dieu ce soir Estou orando esta noite qu'il y ait une visitation jamais vécue dans que ta vie. haja uma visitação que nunca aconteceu na sua vida. Que Dieu te visite comme jamais Que auparavant. Deus te visita como nunca quanto antes. Et que le ciel s'ouvre sur E toi. que o céu se abre em cima de você. Que le feu du Saint-Esprit s'allume dans ta O vie. fogo do Espírito Santo seja aceso no seu coração. Et quand le feu s'allume, Quando o fogo vai ser aceso, vous devenez un problème pour le diable. e você se torna problema para o diabo. Moi, le diable ne peut pas m'aimer. E o diabo não pode me amar, nem gostar de mim. Le diable ne peut jamais m'aimer. Nunca vai me amar. Parce que je suis un problème pour lui. Porque eu já me tornei problema para ele. Parce que ce que je fais ce soir-là, Porque o que estou fazendo aqui essa noite, il ne peut pas aimer ça. ele não pode amar. Je vous équipe. Eu estou Je vous eu estou donne les equipando armes. vocês. Je vous donne les armes. Eu estou dando armas. Le pra diable ne vocês. peut pas m'aimer. Ele não vai me amar. Je suis sur la liste noire du Eu diable. estou na lista negra do diabo. Mais béni soit le Seigneur. Mas seja louvado o Senhor. La Bible dit, A Bíblia diz: ils te feront la guerre. vão te fazer a guerra, Ils ne te vaincront jamais. vão te vencer. Le diable te combattra, O diabo vai te mais combater, il ne te vaincra mas jamais. não vai te vencer Parce nunca. que celui qui est en toi Porque quem está dentro de você est plus grand, é mais grande, est plus puissant. é mais forte. Au nom de Jésus, Mas em nome de Jesus, que le feu s'allume en que o toi. fogo se acende na sua vida. Amen. Amém. Qui n'a jamais parlé en langue ici? Aqui nesta sala, quem que nunca falou em línguas? Qui n'a jamais parlé en langue? Que nunca falou em línguas? Ce soir, tu vas parler. Esta noite vai falar em línguas. Est-ce que tu veux ça? Você quer isso? Est-ce que tu le veux? Você quer mesmo? Tu le veux? Você quer? Tu vas parler en nouvelle langue. Vai falar em novas línguas. C'est ça le baptême du Isso Saint-Esprit. que é o batismo do Espírito Santo. Quand on prend le baptême de eau, E quando passa o batismo das águas, on nous plonge dans l'eau. vão nos jogar na Tous água, les habits sont mouillés. e todas as roupas são molhadas. C'est ça le baptême. Essa aí que é batismo. Et le baptême du Saint-Esprit, Mas o batismo do Espírito Santo, le Saint-Esprit aussi te remplit tout le corps. o Espírito também te enche o corpo inteiro. C'est ça le baptême du Aí Saint-Esprit. que é o batismo do Espírito Santo. Tu es rempli du Saint-Esprit. Você está cheio do Espírito Santo. Les dons qui sont en toi s'expriment. Todos que estão dentro de você começam a se manifestar. Ça s'appelle en grec charismata. Se chama em grega carismata. Charismata Carismata est un mot grec. é uma palavra grega. Charismata. Carismata, Charis cariz, signifie grâce. significa graça. Charisma Carisma signifie manifestation de la grâce. significa manifestação da graça. Charismata, Carismata, multiples manifestations. múltiplo manifestação. Alléluia. Aleluia. Je répète, Estou repetindo. charismata. Carismata. En grec, Em grega, la Bible, une partie a été écrite en grec. a Bíblia diz que uma parte da Bíblia foi escrita em grega. Le Nouveau Testament, O Novo Testamento, en grec. em grega. Charismata. Carismata. Charis, Caris, la grâce, a graça. le don. Dons. Charisma, Carisma, le don se manifeste. os dons se manifestando. Charismata, Carismata multiples manifestations. e manifestações múltiplas. Alors ce soir, Mas esta noite il y aura multiples vai manifestations. ver a multiplicação de manifestações na sua vida. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite Alguém pode levantar a mão direita et crier
charismata. e gritar carismata. Encore. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Alléluia. Aleluia. Glória a Deus. Ce que Dieu veut faire avec toi, O que Deus quer fazer contigo, c'est les multiples a manifestations. multiplicação de manifestações. Dieu n'est pas un Dieu d'une seule E manifestation, Deus não é só Deus de uma mais manifestação, c'est un Dieu de multiples. mas é Deus de multiplicação. Jésus-Christ, Jesus Cristo, Jésus-Christ gritou, n'a pas guéri tous les malades de la même manière. ele não curou as doenças da mesma maneira. Tous les aveugles Todos os cegos n'ont pas été guéris de la même não manière. foram curados da mesma forma. Un autre aveugle, Outro cego, Jésus dit, Jesus disse: va, vai qu'il te soit fait selon ta foi. e que seja feito segundo a sua fé. Il a vu. Ele abriu. Un autre aveugle, Outro cego, Jésus prend la salive et la Jesus poussière. cuspiu na terra Il met dans les e yeux. coloca nos olhos. Ils sont tous aveugles, Mas todos são cegos. mais il ne les guérit pas de la même Mas manière. ele não curou da mesma Parce forma. que Jésus, Porque Jesus, il est le Dieu de multiples ele manifestations. é Deus de multiplicação de manifestações. Ce soir, Esta noite il y aura multiples manifestations. haverá uma multiplicação de manifestação. Multiples manifestations. Multiplicação de manifestações. Dieu va vous guérir de la manière la plus Deus extraordinaire. vai curar você de uma forma incrível. Dieu Deus n'est pas esclave d'un système de travail. não é escravo. Il n'est pas esclave d'un système de travail. Não é escravo de sistema do trabalho. C'est un Dieu de multisystème. É Deus de multisistemas. Il n'a jamais fait les choses de la même manière. Ele nunca tinha feito a coisa da mesma maneira. Non. Não. Élie, Elias, pour ressusciter un mort, para ressuscitar o morto, il monte sur l'enfant. ele subiu em cima da criança. Ses yeux sur les yeux. E os olhos Sa sobre os bouche sur olhos, la bouche, a là. boca sobre a boca. Mais d'autres morts, Mas outros mortos, il les ressuscite autrement. ele ressuscita de uma outra forma. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'un système. Deus não é Deus de uma sistema. só. L'Église doit comprendre A igreja tem que que entender. Dieu Deus, est un Dieu de multiples. Deus é Deus de multiplicação. Dieu est un Dieu de charisme. E Deus é Deus de carisma. Plusieurs charismes. Muito carisma. Chacun de vous ici Muita gente aqui a un charisme. tem carisma. Tu as un don. Você tem dom. Peut-être que ces dons ne travaillent pas. Pode ser que esse dom não está funcionando. Ces dons dorment. Esse dom está dormindo. Ce soir, Mas esta noite, ce don va se réveiller. esse dom vai se acordar. Le don qui est mort en toi, O dom que está morto em você, on va le ressusciter. vamos ressuscitar esse Au nom dom. de Jésus. Vai ressuscitar esse dom. Paul dit, O Paulo disse, il a donné les dons ele deu os dons. pour l'utilité commune. E cada para uma utilidade comum. Écoutez-moi bien maintenant. Escuta-me agora. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans lui donner un don. Deus não pode salvar alguém sem dar o dom. Tout le monde qui est sauvé a un don Todo mundo que é salvo tem dom. pour l'utilité commune. Para utilidade comum. Alors toi, comme tu es là, Como você está aí, tu as un don. você tem dom. Peut-être que ça dort. Pode ser que está dormindo. On va le réveiller. Vamos lhe acordar. Peut-être qu'il est mort. Pode ser que está On morto. va le ressusciter. Vamos ressuscitar. Alléluia. Aleluia. Gloria a Dieu. Aleluia. Le Saint-Esprit O Espírito Santo est un ami merveilleux. é amigo maravilhoso. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est un extraordinaire ami. é amigo extraordinário. Il est mon ami. Ele é meu amigo. Je marche avec lui. Eu ando com ele. Il me parle. Ele me fala. Je l'entends. Eu entendo. Il apparaît dans ma vie de temps en temps. Ele aparece na minha vida
Várias vezes. Il est réel. Ele é real. Plusieurs fois, je suis au restaurant, je mange. Várias vezes estou no restaurante comendo. Je vois le Saint-Esprit Eu entrer. vejo o Espírito Santo entrar. Plusieurs fois. Várias vezes. Je conduis ma voiture. Estou dirigindo. Je le sens comment il entre dans la Eu voiture. sinto como que ele está entrando no meu carro. Et l'atmosphère change dans la E a voiture. atmosfera do carro muda. Je me mets à parler en langue. Eu começo a falar em língua. Je sens sa Eu présence. sinto a presença. Et le Saint-Esprit Eu sinto o Espírito va se Santo. révéler à quelqu'un ce Vai soir. se revelar para alguém esta Je noite. vais prier ce soir Eu vou orar esta noite. pour que le Saint-Esprit Para que o Espírito Santo se révèle à toi. se revela em você. Qu'il marche avec toi. Para andar contigo. Quand tu dors, il est avec toi. Quando você está dormindo, ele está contigo. Quand tu travailles, il est à côté de toi. Quando você está trabalhando, ele está contigo. Quand nous sommes venus aujourd'hui, E quando nós chegamos hoje, l'avion a connu beaucoup de secousses. e o voo estava balançando de uma forma e as pessoas pensam que vai cair já o voo. C'est la chose que je déteste dans l'avion. Uma coisa que eu detesto no avião. Si je pouvais marcher toujours dans la voiture, j'allais marcher dans la voiture. E se for para viajar só de carro, aceito. Mais je ne peux pas, l'avion est toujours là. Mas eu não posso porque tem voo. L'avion fait des secousses, des secousses. Começou a balançar. Alors j'étais mal à l'aise. Eu estava ali bem e desconfortado. Le Saint-Esprit est venu vers moi. O Espírito Santo veio a mim me dizer: Il dit, pourquoi tu as peur? por que você tem medo? Je suis là. Estou contigo aqui. Les anges sont là. Os anjos estão aqui. Alléluia. Aleluia! Alors je lui ai dit, Eu lhe disse: si tu es là. se você está aqui, Il m'a dit, tu doutes? você está duvidando? Je dis, non, je ne doute Não, pas. não, 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 não posso não. Je sais que tu es là. Eu sei que você está aqui. Mais alors, parce que tu es là, E como você está aqui, arrêtez un peu cette turbulence-là. por favor, esse passamento de avião. J'ai besoin Por d'être favor, tranquille. isso tranquilo mesmo. Je te donne 5 minutes. Estou te dando 5 minutos. Arrête-moi ça. Faz parar esse balançada. Je vais vous dire une chose. Vou te falar uma coisa. 5 minutes après, 5 minutos depois, l'avion s'est arrêté. parou de balançar. Le soleil est apparu. De repente, o sol apareceu. Parce qu'il faisait noir. Que estava bem escuro no céu. Et puis je regarde Eu olhei la lumière. a luz L'avion s'est calmé. e o avião parou de balançar. J'ai dit merci Eu Saint-Esprit. disse obrigado, Espírito Santo. Il m'a dit, tu vois, Ele me disse, viu? je suis toujours là. Eu estou sempre contigo. Il sera avec toi. Ele vai estar contigo. Il marchera avec toi. Vai estar contigo. Aime-le. Você ama-lo. Cherche-le. Procura-lo. Ce soir, Hoje à noite. avant de terminer, Antes de eu terminar, je vais dire à quelqu'un, eu quero falar para alguém. le Saint-Esprit est là. O Espírito Santo está aqui. Tu peux l'accueillir. Você pode lhe abraçar. Tu peux l'embrasser. Você pode lhe abraçar. Quand je suis chez moi à la maison, Quando estou na minha casa, je l'entends entrer dans ma chambre. eu percebo que ele está entrando na minha casa. Je suis au salon, Eu estou na sala, je l'entends arriver. eu sinto que ele entrou. Et je lui dis, je te souhaite Eu la disse, te bienvenue. desejo bem-vindo. Viens, on va parler. Vem, vamos conversar. Vamos bater papo. Il est réel. Ele é real. Il est réel. Ele é real. J'ai dit, il est réel. Eu disse que ele é real. Il est réel. Ele é real. Il est ici maintenant. Ele está aqui agora. Il est dans votre église. Ele está na sua igreja. Vous êtes une église extraordinaire. Vocês são uma igreja extraordinária. Je sens la présence de Dieu Estou dans cette sentindo a église. presença de Deus nesta igreja. Le Saint-Esprit est O ici. Espírito Santo está aqui. Acclamez la présence du Saint-Esprit. Uma linda salva pela presença do Espírito Santo. I am the Lord that il est dit. I am the Lord, your healer.
I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord that healed thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Il est là. Elle está aqui. Il est là. Está aqui. Il est là. Está aqui. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Elle está aqui. Is the Savior, my soul, oh, my Jesus, my Jesus is the Savior. My soul, oh, is the Savior. My soul. Rabandala shekeriba. Oh, rabashikarabara. Yekarabolo shekarabo. Rondo shindarabara. Rekandarabolo Oh, shekende. rabashikarabara. Rekandarabolo karla. Rondo shindarabara. Yebendere karabolo. Oh, rabashikarabara. Je vois le ciel ouvert. Estou vendo o céu aberto. Je vois le ciel O ouvert. céu aberto. Les anges sont partout dans la Os salle. anjos estão todos no lugar aqui. Je vois les anges Estou partout. vendo os anjos. L'armée de Dieu est descendue. E a exército de Deus está aqui. La puissance de Dieu est O dans la poder salle. de Deus está aqui. He's the Savior. My soul, oh, my Jesus, my Jesus is the Savior. My soul, oh, is the Savior. My soul is the Savior. Take it in Jesus' name. Laissez-la, laissez. Take it. Yemobi Kisina Bomoy Inanga. In the name of Jesus. Lève les deux mains, dis avec moi, Levanta as mãos, levanta as mãos. dis avec moi, Saint-Esprit, Grita comigo, Espírito Santo. viens, Venha, viens, vem, encore, vem, encore. vem. Now, now, now. Take it, Receba, take it, receba, take it. receba. Now, now. Le Saint-Esprit est là. O Espírito Santo está aqui. Il est là. Ele tá Now, aqui. Receba, now, receba, now. receba. Take it. Now. Oh. Levez-vous tous. Levanta, levanta. Levez-vous. Fica de pé, fica de pé. Tout le monde debout. Todo mundo fica de pé. Si tu n'as jamais parlé en langue, Se você nunca falou em línguas, viens ici. passa aqui em frente. Viens ici.
Passa em frente. Se nunca falaste língua, passa em frente. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, E se você quer ser cheio do Espírito Santo, viens ici. passa aqui em frente. Si tu veux que le Saint-Esprit te Se touche, você quer que o Espírito Santo te toque, viens, viens, passa aqui em frente. viens. Venha. He's the Savior, my soul, oh, my Jesus, Jesus. my Jesus, is the Savior, my soul, oh, is the Savior, my soul. Toute l'église élève les deux mains. Toda a igreja levanta as mãos. Plus haut. Levanta as mãos. Tout le monde, les mains levées. Todo mundo levanta as mãos. Photo. Plus haut, plus haut. Plus haut. Levanta as mãos. Commence à prier. Começa a orar. Demande un miracle maintenant à Dieu. Pede milagres. Demande un miracle. Pede milagres. Élève la voix, parle à Dieu. Levanta a voz e fala a Deus. Fala com Deus, levanta a sua voz, fala com Deus para te dar milagres. Começa a orar, começa a orar. Prie. Ora. Les mains levées. Levanta as mãos. Alléluia. Aleluia. Les mains levées, chantez tous. Levanta as Chantez. mãos, canta, levanta as mãos. Maintenant écoute. Escuta agora. Tandis que tes deux mains sont toujours levées. Levanta sempre as mãos. Tandis que tes deux mains sont toujours levées. Como as suas mãos estão levantadas, tu vas invoquer le nom de Jésus. você vai invocar o nome de Jesus. Cette fois, nous allons crier Jésus. 7 vezes vamos gritar Jesus. Et il agira. E ele vai agir. Les chaînes vont tomber. As correntes vão Les se maladies quebrar. vont partir. As doenças vão sair. Les esprits mauvais vont Os partir. espíritos malignos vão sair. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue vont parler Os en que langue. nunca falaram em línguas vão falar. Lève les mains. Levanta as mãos. Crie après moi pour la première fois. Fala comigo pela primeira vez. Jésus! Jesus! Il est là. Ele está aqui.
Il est là. Ele está aqui. Jésus. 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 Ça vient, ça vient. Está chegando, está chegando. Nous sommes à la 4e fois, ça vient. Estamos na quarta vez. Maintenant c'est la 5e fois. Agora a quinta vez. Ça, les mains levées. Levanta as suas mãos. Jésus. Ça vient. Está chegando. La 6e fois. A sexta vez. Jésus. Attention maintenant la dernière fois. Cuidado agora a última vez. Après avoir crié. Depois de gritar a última vez. Si tu cries pour la dernière Se fois. você gritar pela última vez. Si tu étais malade. Se você estava doente. La maladie va partir. A doença vai partir. Si tu as des problèmes. Se você tem problemas. Tu auras la solution maintenant. Você vai ter solução agora. Maintenant. Agora. Lève plus haut. Levanta muito forte as mãos. Jésus. Commence à prier en langue. Commence à Começa a prier. orar agora. Começa a orar agora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ça va, ma photo est bien. Prie. Ora. Garde les mains levées. Levanta suas mãos. Holy, holy. Prie. Ora. Prie. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor. E digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Geraralabassore, e eu sei. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, 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 santo. Eu sei. Yaralabassore, digno de louvor.